Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vim aqui hoje falar um pouco com vocês sobre os transtornos de ansiedade, notadamente o transtorno do pânico. Bom, em primeiro lugar, talvez seja importante a gente definir o que é ansiedade. A ansiedade é uma sensação, né, um estado de apreensão, de preocupação em relação ao futuro, em relação ao que possa acontecer, muitas vezes tendo um componente até fóbico, né, um componente de medo em relação àquilo que pode acontecer. Bom, antes de qualquer coisa, é importante a gente pensar que a ansiedade é uma emoção normal do ser humano. É, de alguma forma, né, que é uma capacidade adaptativa às mais diversas situações, né, aos mais diversos desafios do nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, é pensar que existe uma ansiedade normal, existe uma preocupação normal do nosso cotidiano. Eu sempre dou um exemplo, imagine um estudante que tem uma prova e ele esteja zero de ansiedade, ele não tenha preocupação nenhuma com aquela prova, ele vai deixar para estudar, a prova é no dia seguinte, às 7 horas da manhã, ele vai começar a estudar no dia anterior à noite. Então a ansiedade é, de alguma forma, aquilo que nos garante um certo investimento, né, uma certa preocupação nas situações do nosso cotidiano. Bom, mas aí a gente vai ter aquelas condições de uma ansiedade patológica, isto é, aquelas condições em que há um exagero de preocupação, muitas vezes uma preocupação infundada, uma preocupação sem necessidade e que traz, de alguma forma, prejuízo naquele momento na vida do indivíduo, né? E a gente tem, na verdade, uma série de transtornos de ansiedade, né? Transtornos, né, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos, né? Transtorno de ansiedade social, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, né, a gente pode dizer que são exemplos de transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade social, né, também chamado de fobia social, existe uma preocupação do indivíduo em contextos sociais, em situações sociais, em que esse indivíduo ele teme por uma avaliação negativa, ele teme por um julgamento inadequado pelas outras pessoas. Então ele acaba evitando, embora ele até deseje o contato social, mas ele evita essas situações sociais exatamente pela preocupação, né, de como as pessoas vão avaliá-lo. A gente tem um outro exemplo, né, do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse termo generalizada significa que essa ansiedade ela está presente em praticamente todos os contextos da vida do indivíduo. Então ele permanentemente ele está preocupado, tenso, com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Então essa é a condição do transtorno de ansiedade generalizada. É uma condição crônica e presente na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, de apreensão, de preocupação, de dificuldade de relaxar. E, consequentemente, isso traz sintomas físicos. Então, muitas vezes o indivíduo tem tensão muscular, dor muscular, taquicardia, sudorese, tremor, né? Isso está presente na maior parte do tempo. E, por fim, um outro exemplo que a gente vai dar é o transtorno do pânico. O transtorno do pânico ele é caracterizado, né, talvez a condição central do transtorno do pânico seja a ocorrência de crises de pânico. O que é uma crise de pânico? Eu costumo dizer que a crise de pânico é um Big Bang, é uma explosão de ansiedade. Então o indivíduo ele sente, né, uma sensação muito grande de medo, de preocupação, de que alguma coisa vai acontecer. É um pavor muito grande, um pânico de fato muito grande. Em que o indivíduo tem a sensação de que vai desmaiar, de que vai morrer, de que vai enlouquecer, de que vai ter um ataque cardíaco. E aí ele tem sintomas físicos relacionados a essas condições. Então ele tem muita taquicardia, sudorese, né, tremores. E isso tem uma duração curta. Dura em torno de 20, 30 minutos, tipicamente uma crise de pânico. É importante a gente destacar que essas crises elas são paroxísticas, que a gente chama. O que é isso? Elas não têm um lugar para acontecer, elas podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer contexto, não existe uma situação ou um ambiente desencadeador. É claro que a partir da ocorrência de algumas crises de pânico, o indivíduo ele começa a se preocupar, a temer que essas crises aconteçam novamente. Então ele começa a ter alguma restrição do funcionamento dele. Então muitas vezes ele pode evitar sair de casa, né, ele pode evitar determinados lugares exatamente com a preocupação. E se eu tiver uma crise de pânico nesse contexto, nesse ambiente,
como é que faz, né, para eu sair daquela situação, ou como é que alguém vai me ajudar, tá? Mas é muito importante a gente destacar que a crise de pânico no transtorno do pânico pode acontecer em qualquer lugar. Isso porque eu posso ter crises de pânico e outros transtornos. Por exemplo, o indivíduo, vamos imaginar alguém que tem um medo de avião, né, medo de altura, vai andar de avião, e aí ele pode, dentro do avião, ter uma crise de pânico. E isso não ser necessariamente transtorno do pânico. O transtorno do pânico ocorrem as crises, mas elas acontecem de modo paroxístico, isto é, não tem um ambiente, não tem um lugar, não tem uma situação desencadeadora. É muito importante, todas as vezes que nós identificarmos algum tipo de ansiedade exagerada, patológica, que está nos prejudicando, que vai além daquilo que é o normal, esperado, como eu disse, né, como reação às mais diversas situações do dia a dia, é muito importante que a gente busque um profissional especializado para a abordagem desses quadros.